Estou voltando de férias essa semana e quando o pastor passou a escala e eu vi o personagem, na verdade o homem, que eu não gosto muito de falar personagem, porque quando a gente fala personagem parece alguma coisa criada e na verdade é um homem, uma pessoa que viveu, uma pessoa que realmente existiu. E eu gostei muito, que é Moisés. Eu gosto muito de Moisés, gosto muito da história dele, gosto muito do que ele fez, porque ele remete muito ao que nós somos. Assim como outros grandes homens, grandes mulheres que tem na Bíblia, que tem suas histórias contadas, né, através da Bíblia, ele não é diferente. Ele é tão humano quanto eu, quanto você é. E a gente vai estar lendo um trecho da história dele e a gente vai estar meditando em cima desse trecho. Então abra sua Bíblia em Êxodo 3, a gente vai ler do 1 ao 21, e aí a gente vai ler Êxodo 4, do 1 ao 14. A gente vai ler a história, esse trecho da história praticamente completa, para que a gente possa entender realmente o que aconteceu na vida dele, o que aconteceu na história dele, o quanto ele foi usado por Deus, apesar de ele ter sido humano, apesar de ele ter sido pecador, apesar de ele ter errado, mesmo assim Deus foi lá e usou. Então, Êxodo, capítulo 3, do 1 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto, para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Disse Deus, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou, eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então Deus disse, eu tenho visto que o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei que estão sofrendo, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios, para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo, e tenho visto que os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire o meu povo de lá, os israelitas. Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você quando você tirar o meu povo do Egito. Vocês vão me adorar neste monte, e isto será a prova de que eu o enviarei. Porém Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas, e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles vão me perguntar, qual é o nome dele? O que é que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre. E assim ele será lembrado por vocês em todos os tempos. Depois Deus disse, vá, reúna os líderes do povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus disse, vá, reúna os líderes de Israel e diga o que eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhe dissesse, tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica, a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel
irão falar com o rei do Egito. Diga a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora, deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso, eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês, e quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela, ou que sejam suas vizinhas, que lhes deem objetos de prata e de ouro, e roupas com que vocês vestirão os seus filhos e suas filhas, e assim vocês tomarão as riquezas dos egípcios. Agora, capítulo 4, versículo 1. Aí Moisés respondeu a Deus: ó Senhor, mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: jogue-o no chão. Ele jogou, e o bastão virou uma cobra. E Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo. E de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse: faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a vocês. E o Senhor continuou: agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando tirou a mão do peito, ela estava leprosa, branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito, ordenou Deus, o Senhor. Ele pôs a mão novamente no peito, e quando a tirou, ela estava tão boa quanto o resto do corpo. Então o Senhor lhe disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você, e não se convencerem, então com o segundo vão acreditar. Mas se com esses 2 milagres ainda não crerem, e não quiserem ouvir o que você disser, tire a água do rio Nilo e derrame no chão, e ela virará sangue. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começastes a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Senhor lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu. Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente em vê-lo. Você falará com Arão e lhe dirá o que ele deve dizer. E eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem falar. Arão falará ao povo no seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve este bastão, porque é com ele que você irá fazer milagres. Então aqui está um trecho, um pedaço da história de Moisés. E quem foi Moisés? Moisés ele nasceu num período onde todas as crianças, filhos dos judeus, estavam sendo mortos. E a sua mãe, quando ele nasceu, ela olhou para ele e viu que aquela criança era muito bonita. E ela não gostaria que o seu filho fosse morto naquele período. Então o que ela fez? Ela pegou um cesto, ela impermeabilizou o cesto, ela colocou Moisés nesse cesto, ela combinou com a outra filha dela, a irmã de Moisés, para que ela fosse acompanhando o cesto ao lado, do rio, e ela colocou aquele cesto no rio. Mesmo sabendo que muitas coisas poderiam acontecer com o cesto, aquela criança poderia até morrer afogada. Mas ela colocou aquele cesto no rio e Moisés foi descendo o rio, até que quando ele chegou perto de algumas mulheres que estavam tomando banho, uma delas era filha de Faraó. E quando a filha de Faraó viu
aquele cesto, ela pediu para que alguma das suas servas ali buscasse aquele cesto, e ela viu aquela criança. E ela achou aquela criança muito bonita, e ela gostaria de ter aquela criança para si. E aí quando a filha de Faraó pegou naquela criança, a irmã de Moisés, que já estava ali perto, ela falou: você quer que eu encontre alguém para cuidar dessa criança? E a filha de Faraó falou: sim, eu quero. E aí a irmã de Moisés leva aquela criança até a mãe de Moisés novamente. E aquela criança, Moisés, vive junto com a mãe dele até ser desmamado, até que volta para o palácio, e aí ele começa a estudar, começa a aprender, começa a se desenvolver, se torna um homem. Até que ele chega um momento onde ele começa a conviver com o povo ali, com os egípcios, e ele vê que o povo dele, o povo de quem ele fazia parte, estava sendo maltratado. E ele sente aquelas dores. Até que ele chega um dia e ele vê um soldado brigando com um do seu povo, do seu sangue. E até que Moisés, vendo aquela cena, ele tem um excesso de raiva, tem um momento onde ele não se controla, e ele, de repente, ele vai lá e mata aquele soldado. Ele perde o controle. Então ele se torna um assassino naquele momento. E aí ele esconde aquele corpo e ele pensa que ninguém viu. Até que no segundo momento tem dois judeus brigando, um contra o outro, e aí Moisés chega lá e repreende eles e fala: por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos, vocês não deveriam estar brigando. E aí um deles aponta o dedo para Moisés e fala: que moral que você tem? Pois você matou um soldado, escondeu, e aí você quer falar da gente? E aí Moisés fica com muito medo. E aí Moisés foge. Moisés vai para o deserto, encontra as filhas de Jetro, ajuda as filhas de Jetro, e aí as filhas de Jetro contam, para Jetro, para o seu pai, e aí Moisés chega até Jetro, e aí começa a ser um pastor de ovelhas ali, até que chega nesse momento onde a gente leu, que é o momento onde Deus fala com Moisés, o momento onde Deus chega até Moisés e o chama para viver aquela missão, o chama para viver aquele momento. E o que a história de Moisés tem a ver comigo, tem a ver com você? Ela tem muito a ver. Porque quando a gente olha para a história de Moisés, eu estava conversando agora com o Robson aqui antes da gente iniciar, né, a parte da pregação, e conversando com ele sobre isso, sobre nós estamos acostumados a olhar o fim da história dos grandes homens, das grandes mulheres da Bíblia. E às vezes a gente não olha o início da história, o meio da história. E quando a gente olha para o meio da história de Moisés, a gente vê ele cometendo um assassinato, que é passível de punição, que é passível de prisão, que era passível de morte naquele período. Moisés teve que fugir para o deserto, senão ele seria morto pelo faraó, morto pelos soldados egípcios. Ou seja, ele errou, ele tinha um grande erro na sua vida. Eu não sei quem você é, eu não sei quem que está junto com a gente aqui, né, nesse culto, eu não consigo ter noção de quantas pessoas estão acompanhando esse culto online, mas eu tenho certeza que você tem erros, que você tem pecados. Talvez, e eu espero que talvez não tenha sido um erro tão grave quanto Moisés cometeu, mas talvez você tenha aqueles pecados que sejam pecados de estimação, pecados, né, que vão te acompanhando por longos e longos anos, e você não consegue abrir mão dele, você não consegue tratar ele, você não consegue se libertar dele, e aí você se acha a pior pessoa. Você fala: eu nunca vou ser usado por Deus, porque eu tenho isso. E às vezes isso nos limita de sermos usados por Deus, porque a gente não deixa com que Deus cuide do nosso coração, com que Deus nos transforme de maneira completa, para que a gente tenha força para lutar contra aquele pecado. E Moisés, ele fugiu. Moisés tinha esse pecado com ele. E aí quando Deus chega para chamar ele, tem 4 trechos que eu separei do diálogo com Deus para com Moisés. E você vai perceber que esse diálogo acontece com a gente diariamente. Quando Deus vem conversar com a gente, quando Deus vem nos chamar para fazer a diferença, muitas e muitas e muitas vezes eu mesmo dou as mesmas respostas que Moisés deu. E talvez você também dê essas respostas. A primeira delas está lá em Êxodo 3:10. Disse Deus:
Agora venha e eu enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo. E aí Moisés respondeu: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Frase-chave: quem sou eu? Provavelmente você já usou essa frase em algum momento da sua vida. Deus, quem sou eu para ir lá e falar do seu amor para aquela pessoa? Eu nem estudei, eu nem fiz teologia, eu nem sei o que falar. Quem sou eu para ir lá e ir no mercado e falar que para a atendente daquele mercado que ela precisa reconhecer o amor de Deus na vida dela? Quem sou eu? E a gente esquece que nós realmente não somos nada. Nós não somos ninguém. Assim como Moisés. Moisés não era ninguém nesse período. Mas quem era por ele era Deus, não era ele. E essa é uma pergunta que nós fazemos para Deus. Quem sou eu, Deus? Manda o pastor estudou, o pastor está preparado, o pastor sabe discipular. Quem sou eu para discipular uma pessoa nova? Quem sou eu para acompanhar essa pessoa na caminhada cristã? Quem sou eu para falar com ela? Nós temos nossos líderes, nós temos a diretoria da igreja, nós temos o pastor da igreja. Às vezes é tão mais fácil, né, a gente encontrar uma pessoa lá fora e trazer para um líder, para um pastor acompanhar. Mas às vezes Deus quer que você acompanhe, que você faça parte da história dessa pessoa, que você discipule essa pessoa. E aí, quando Deus vai lá e fala com você, ou até mesmo quando o pastor chega para você e fala: fulano, você que vai discipular essa pessoa. Daí você fala o quê para o pastor? Mas quem sou eu? Porque eu? O pastor que estudou, o pastor que sabe como falar com ela. E essa é uma resposta que nós damos quase sempre. No segundo trecho, Êxodo 3, 12 e 14, Deus respondeu: eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo. Vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém, Moisés disse: quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? E o que eu digo? Deus disse: quem eu sou, quem sou. E essa é uma resposta que, quando eu era adolescente e li isso, apesar de a gente, quando é adolescente, a gente ter muitos porquês e ficar questionando Deus, questionando a Bíblia, questionando todas as verdades que a Bíblia nos traz, quando eu vi essa, é uma resposta muito completa. Porque quando eu pergunto: quem é Deus? Deus é. Não existe destrinchar Deus. Ele apenas é, ele é o que ele é. Só que Moisés, nesse momento, ele sabia quem Deus era. Ele sabia do poder de Deus. Ele sabia o nome de Deus. Porém, o que ele queria? Uma nova desculpa. E quando a gente está na nossa vida, quando a gente vai falar do amor de Deus para alguém, você já tem aquele sentimento: tá, mas como que eu vou falar de Deus? Como que eu vou falar do amor de Deus para essa pessoa? Como que eu vou explicar Deus para essa pessoa? E a gente esquece que Deus, ele é. Deus, ele é amor. Deus, ele é justo. Deus, ele é pelaquela pessoa. Deus, ele é o criador de todas as coisas. Ele é. Você não precisa perguntar para Deus quem ele é. Você precisa só relatar as coisas, tudo aquilo que ele é na verdade. Porque quando você lê que ele está em tudo, está no início, está no fim. E esse é o nosso Deus. É por isso que eu tenho uma alegria, que eu tenho prazer em servir a ele, porque eu sei que ele é completo, ele não é pela metade, ele não tem uma segunda edição, ele não tem um aprimoramento, ele não tem uma versão plus, ele é desde o início, ele é perfeito, ele é aquele que faz sentido eu viver aqui na terra. Só que quando nós somos convocados a falar do nome dele, e nós temos esse medo, ou nós temos aquele, assim como Moisés tinha aquele pecado que dava ainda mais medo, isso se torna uma grande desculpa. Porque nós sabemos o que Deus fez nas nossas vidas. Eu tenho certeza que você sabe tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Você pode ter perdido coisas, você pode ter perdido emprego, você pode ter perdido pessoas, mas você sabe quem Deus é. Você sabe o que ele significa na sua vida.
E quando você é chamado para fazer a diferença, você não precisa perguntar para Deus quem Ele é, qual é o nome dele, porque nós sabemos muito bem quem Ele é e quem Ele está enviando. Terceiro trecho, capítulo 4, do 1 ao 5. Moisés respondeu: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Então o Senhor perguntou: o que é isso que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: jogue no chão. Ele jogou, e o bastão virou cobra, e Moisés fugiu dela. E aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo virou um bastão nas mãos dele. Esse trecho é um trecho que Deus usou para falar muito comigo no período da minha vida. Até no início de quando eu cheguei aqui no Pinheiros e estava me adaptando à realidade da igreja, me adaptando a tudo aquilo que a gente estava fazendo aqui há quase 4 anos atrás. E aí eu me peguei no momento pensando: tá, Deus, o que eu consigo fazer? Eu tinha vindo de uma outra realidade, de uma outra estrutura de igreja, onde tinha algumas coisas que aqui a gente não tinha. E aí eu lembrei de uma pregação que o pastor Michel tinha feito e tinha mexido comigo há alguns anos atrás. E aí eu voltei para a história de Moisés, para esse texto específico, onde Deus fala sobre o bastão, sobre o cajado. E aí, de novo, Deus falou comigo sobre: Eric, o que você tem nas suas mãos? E muita gente esquece daquilo que nós temos em nossas mãos. Naquele momento eu tinha algumas coisas nas minhas mãos. Não aquilo que eu imaginava ou aquilo que eu gostaria de ter nas minhas mãos, mas eu tinha alguma coisa nas minhas mãos. E aí Deus falou: usa que eu vou fazer o resto. E com Moisés tinha um cajado. O que é um cajado? Algo para ele ele trabalhava com ovelhas, ele tinha que andar, ele usava o cajado para se apoiar. Era um apoio para ele, apenas isso. Só que aquele cajado nas mãos de Deus libertou um povo inteiro. A gente conhece que o pastor Robson aqui na igreja, ele trabalha também com esportes, por exemplo. Talvez uma bola de futebol para você seja apenas uma bola. Ou seja, ou para alguns de vocês, seja um vaso quebrado, porque o seu filho pegou a bola dentro de casa e chutou no vaso e quebrou o vaso. Mas as mãos do Robson e de várias pessoas que eu conheço, e também nas minhas mãos, nos momentos que eu usei também, se torna um meio de alcançar pessoas para Cristo. Um meio para trazer pessoas para serem alcançadas e libertas da escravidão do pecado, da escravidão do mundo, através de uma bola, através de livros. Eu já conheci missionários que usavam livros para criar uma biblioteca onde as pessoas vinham ler livros, qualquer tipo de livro. E ali, aquilo ali foi usado para que pessoas fossem libertas da escravidão, libertas do pecado. Eu não sei o que você tem nas suas mãos hoje, qual é o bastão que está nas suas mãos hoje. Não importa qual é, importa quem vai agir através dele. O bastão de Moisés, o cajado de Moisés, não tinha nenhum poder. Era apenas um cajado, era apenas um tronco de uma árvore qualquer. Mas as mãos de Deus operou milagres. Abriu o mar, saiu água. Quando Moisés bate na rocha e sai a água, ele usou o cajado. Em vários momentos, se você pesquisa no Google e coloca Moisés, eu acho que 100% das fotos de Moisés vai estar ele com o cajado levantado, com o cajado na mão, que vai estar com ele. Era aquilo que ele tinha. Ele não tinha nada além disso. Ele tinha um cajado. O que você tem hoje? Pensa aí. O que você tem que você pode fazer diferença? O que você tem que nas mãos de um Deus poderoso, grande, que nós servimos, Ele vai operar, Ele vai transformar em algo que vai libertar pessoas. Talvez você seja um advogado e você pode libertar pessoas. Talvez você seja um médico e você pode usar isso. Talvez você seja um músico e você pode fazer isso. Talvez você seja um professor. Quantos professores nós temos aqui no Projeto Alcance que têm alcançado crianças, alcançado adultos, através de uma aula de reforço, através de uma aula de
de aprimoramento de alguma matéria da escola? Um professor. E às vezes a gente se coloca, eu sou professor, não posso fazer nada por Deus. Porque você pode fazer muito por Deus. Eu sou professor de educação física, o que eu posso fazer? Muito por Deus. Não importa qual é a sua área. Eu sou engenheiro, o que eu posso fazer? Muito. Existe grupo de missionários que vão em igrejas ou em casas para reformar. Eu conheço um grupo que foi agora recentemente pro Irã, acho que pro Irã, para reformar casas lá no Irã. Talvez você seja engenheiro, talvez você seja um pedreiro. Não importa o que você é. O que você tem nas suas mãos. Você pode sim fazer a diferença. Você pode sim fazer parte de uma libertação de uma pessoa, de uma escravidão, de um pecado e fazer parte da história dela. Pense nisso. Assim como Moisés tinha um cajado, o que você tem nas suas mãos? Isso Deus falou comigo um período da minha vida e sempre quando eu me pego pensando, eu queria ter uma estrutura melhor, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu lembro que não são as coisas que fazem a diferença, é o poder de Deus. Não é o cajado, é o poder de Deus. Quarto trecho, Êxodo 4, do 10 ao 11. Moisés respondeu ao Senhor, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora. Depois que começaste a falar comigo, quando começa a falar, eu sempre me atrapalho. Porém, o Senhor lhe disse, quem dá a boca ao ser humano, quem faz com que ele seja surdo ou mudo, quem lhe dá a vista e faz com que fique cego, sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve ser dito. Eu fiz uma viagem missionária quando eu tinha uns 14 anos, e quando a gente voltou daquela viagem, o pastor me chamou especificamente para dar o testemunho daquela viagem. E eu já tinha tido muita dificuldade na viagem, porque eu tinha muita vergonha. Até hoje eu tenho muita vergonha. Hoje eu sou um pouquinho mais tratado, mas naquela época eu tinha muita vergonha. E aí quando eu fui na viagem, tinha que bater no portão das pessoas, tinha que conversar com a pessoa, tinha que falar com a pessoa. E o que eu falava naquele momento? Eu falava, Deus, eu não sei falar. Eu me embanando todo falando. E quantas vezes nós temos oportunidades de falar do amor de Deus? Quantas vezes a gente está num ônibus, num Uber, no mercado, numa fila de banco, e a gente pode falar do amor de Deus e a gente não fala. Eu tive uma situação onde eu estava ajudando uma certa pessoa e chegou uma outra pessoa para ajudar junto, e a gente estava ali conversando, e era uma oportunidade de falar do amor de Deus para aquela pessoa. E aí quando eu fui começar a falar, a gente estava esperando uma ambulância, naquele momento a ambulância chegou, daí cada um foi embora, não aproveitei aquela oportunidade. Mas era uma oportunidade de falar do amor de Deus para aquela pessoa. E às vezes, quando a gente é chamado por Deus para falar do amor dele, e aqui não estou falando de pastores, não estou falando de missionários, não estou falando de pessoas vocacionadas, estou falando de pessoas comuns, pessoas improváveis. Estou falando de você mesmo. Você é chamado, o que você pensa? Deus, eu não sei falar. Eu não estou preparado para falar. Quando eu falo, eu fico com vergonha. E aí Deus tem que ser bem claro com você. Que é Ele que fala. Ele que usa as palavras certas. Naquele testemunho que eu dei na igreja, quando eu falei, eu desci do púlpito e eu pensei, não lembro de nada que eu falei. E aí várias pessoas de várias idades vieram falar comigo e falaram que foram impactadas pelo que eu falei. E aí eu, dentro de mim, pensando, elas foram impactadas pelo que eu falei e eu nem tenho noção do que eu falei. Concluí que quem falou não fui eu, foi Deus. E quando a gente permite que Deus fale, que Deus haja, que Deus coloque as palavras na nossa boca, a gente não precisa se preocupar porque é Ele que vai falar. É Ele que vai trazer os textos bíblicos. É Ele que vai trazer a palavra dele ao seu coração. Para isso, você precisa conhecer. Você precisa ter seu tempo de oração, você precisa ter seu tempo de leitura bíblica. Quantas e quantas vezes eu fiz minha devocional de manhã e no final da tarde chegou um adolescente com um problema que era idêntico ao texto que eu tinha lido de manhã. E através daquele texto, Deus já
trabalhava ali e eu já podia compartilhar com aquele adolescente e já podia ajudá-lo. Por quê? Deus é a palavra dele. É ali que a gente tem que buscar a nossa fonte de informação, a nossa fonte de aprimoramento de uma vida cristã. Ali tem todas as respostas. A gente precisa conhecer. E quando a gente conhece, e quando a gente se depara com alguma pessoa que a gente precisa falar, aí Deus age. Agora, se você não conhece a Deus, não busca a Deus, não vive com Deus, não tem intimidade com Ele, aí realmente é mais complicado. Por isso que nós temos sempre falado sobre buscar a Deus, sobre viver uma vida de intimidade, sobre viver uma vida de busca diária e incessante por Deus. Ele é o motivo das nossas vidas. Ele é o grande motivo de nós estarmos vivos e de nós vivermos por Ele. Tendo meditado em todos esses trechos, você consegue perceber o que tem de parecido entre Moisés e você? O que tem de uma pessoa que era pecador, uma pessoa que cometeu um erro, cometeu um pecado, uma pessoa que teve medo, uma pessoa que não quis ser usada por Deus, queria que outra pessoa fosse no lugar dele, até que no final Deus fala, permite que então vá junto com Arão e deixe que Arão fale. E ali a Bíblia diz, né, que Deus já estava irritado porque Moisés não estava aceitando o que ele estava falando. Quantas vezes talvez Deus já não se irritou com você? Ou quantas vezes Deus não se irritou comigo? Por eu estar falando para ele, tá, Deus, mas quem sou eu? Manda o Robson tem mais experiência, não manda eu. Ah, mas deixa que ele fale, não quero falar. Mas se Deus está falando comigo, é comigo. Se Deus está falando com o Robson, é com ele. Se Deus está falando com a Simone, é com ela. Se está falando com o pastor juvenil, é com ele. A gente não deve passar para outra pessoa, somos nós. Se Deus está falando com você nessa manhã, é com você. Ah, Deus foi lá e falou com você para você usar a sua técnica, sei lá, seu conhecimento em alguma área. Não é para você vir aqui na igreja e falar para que a gente use. É para você usar. É para você vir aqui na igreja já com o projeto pronto e falar, eu quero servir, eu quero dar aula de inglês para a comunidade, a apostila é essa, as horas são essas, qual sala dá para a gente usar, que horário dá para a gente usar. Vai abençoar vidas, vai alcançar pessoas. E com certeza as pessoas vão ser libertas através do seu dom e do seu talento. E se Deus está falando com você nessa manhã, é para você fazer. Não é para trazer para a gente a ideia para que a gente faça. É para você. Assim como era Moisés. Não era para Moisés chamar outra pessoa. Era para Moisés fazer. E Moisés teve medo, porque Moisés era tão improvável quanto eu e você somos. Todos nós somos improváveis. Talvez você não conheça a minha história inteira, talvez você não conheça a história do Robson inteira, talvez você não conheça a história do pastor juvenil inteira, da liderança aqui da igreja como um todo, da diretoria dessa igreja. Talvez você não conheça nossas histórias inteiras. E talvez você não saiba o quão improváveis nós somos, o quão errados nós somos, o quão perdidos nós éramos. Mas Deus foi lá, Deus chamou, Deus convocou, e Deus está agindo em nossas vidas, não somos nós, porque nós somos improváveis. Moisés era tão pecador quanto eu e você. Então, o seu pecado, coloque nas mãos de Deus. Peça para que Deus te ajude. Peça ajuda para a nossa equipe aqui pastoral, para a nossa equipe ministerial, para que possa fazer um acompanhamento junto. Ah, eu tenho dificuldade com mentira, vamos fazer um acompanhamento em relação a isso. Vamos fazer um discipulado em relação a isso. Você pode, basta uma atitude sua em buscar. Moisés era pecador. Moisés era tão medroso quanto eu e você. Você tem medo? Moisés também tinha. É normal ter medo. O que não podemos deixar é que o medo nos trave, que o medo nos deixe para trás, que o medo nos impeça de agirmos assim, através do poder de Deus. Moisés, ele era tão fujão e dava desculpas quanto eu e você. Moisés também, ele dava desculpas. E aí você, nessa manhã, eu espero que nós possamos aprender com Moisés. Aprender com o que ele fez e não repetir o que ele fez. Fazer diferente. Fazer de uma maneira nova. Se Deus está te convocando, aceita a convocação e vai e faz.
O poder não é seu, a tática não é sua, o objeto não é seu, o cajado não é seu, é o poder de Deus. Você é o improvável, eu sou o improvável, mas eu escolhi ser o improvável nas mãos de um Deus provável. E você? Qual escolha que você vai ter nessa manhã? Continuar a ser o improvável e não fazer diferença nenhuma? Ou ser o improvável, continuar sendo improvável nas mãos de um Deus provável? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por essa manhã. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela vida de Moisés, pela forma, Deus, que ele agiu, Deus, pela forma, Deus, com que ele trabalhou, da forma, Deus, com que o Senhor trabalhou, Deus, na vida de Moisés. E muito obrigado, Deus, por termos esse exemplo, Deus, de um homem, Deus, que viveu, ó Pai, um período, ó Pai, da história da humanidade, ó Deus, de um homem que errou, um homem que foi tratado pelo Senhor, um homem que foi perseguido, e um homem que fez a diferença, ó Pai. E um homem onde o seu poder agiu através da vida dele. E nós podemos hoje, ó Pai, olhar para nossas vidas e saber que Deus está agindo em nossas vidas. E não somos mais nós, e sim o Senhor que age em nós, ó Pai. Que nós possamos diariamente lembrar de quem é o poder. O poder não é nosso, o poder é todo seu. E que os nossos irmãos, que as pessoas que estiveram com a gente, ó Pai, nesse culto também, ó Deus, possa ter isso vivo nos seus corações. E entender que o poder vem de Ti. E entender que se o Senhor está chamando, eles podem dizer sim, porque é o Senhor que vai agir, não são eles. Que nós possamos a cada dia, ó Pai, permitir, ó Pai, que a ação do Espírito Santo seja real em nossas vidas. E que nós possamos impactar vidas, que nós possamos sermos usados, ó Pai, para libertar pessoas, ó Pai, da escravidão, do pecado, da escravidão, ó Pai, de tudo aquilo que o mundo proporciona a ela, ó Deus. E que elas possam, ó Deus, caminhar com a gente. E que quando o Senhor voltar, ou nós, ó Pai, partirmos, ó Pai, desse mundo, nós possamos estar na glória, Deus, para continuar te honrando, continuar te glorificando e continuar te adorando, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por essa manhã. Essa é a minha oração, ó Pai, que eu te faço, Pai, em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, Senhor.